Você já parou para pensar como uma única frase pode transformar o seu dia, a sua vida e até mesmo a sua eternidade? Os 60 versículos que você está prestes a conhecer não são apenas palavras, eles são mensagens vivas, capazes de trazer direção, conforto e propósito. Mas aqui vai um aviso: eles podem mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Pronto para encarar essa jornada? Talvez você esteja carregando ansiedades que parecem insuportáveis, dúvidas que te fazem perder o sono ou feridas que ainda não cicatrizaram. Agora imagine que existem palavras, diretamente da boca de Deus, que falam exatamente ao seu coração. Palavras que resgatam, que curam e que abrem portas onde tudo parecia perdido. Difícil de acreditar? Você está prestes a se surpreender. Esses versículos não foram escolhidos ao acaso. Eles são a essência da Bíblia, carregados de fé, amor, coragem e sabedoria. Mais do que inspirações, eles são um mapa para a sua caminhada espiritual. Não importa se você já conhece a Bíblia ou está apenas começando, essas palavras têm algo poderoso reservado para você. A verdade é que cada um desses versículos tem um propósito: te lembrar que você não está sozinho e que há uma força maior guiando cada passo seu. Então, prepare-se. Cada palavra foi escrita para transformar sua vida de dentro para fora. Pronto para descobrir quais são os 60 versículos mais lindos e transformadores que Deus reservou para você? Fé e confiança em Deus. A Bíblia nos convida repetidamente a confiar plenamente em Deus, e cada versículo sobre fé e confiança nos oferece uma perspectiva única dessa relação. Provérbios 3, 5 e 6 declara: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aqui, somos desafiados a deixar de lado nossa própria lógica limitada e buscar a orientação divina, sabendo que Deus sempre endireita os caminhos daqueles que o reconhecem. Hebreus 11, 1 nos oferece uma definição poderosa e transformadora de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo nos ensina que fé não é apenas acreditar no que é visível, mas confiar completamente no plano de Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto. É um chamado para enxergar além do óbvio, confiando que Deus já preparou o que é melhor para nós. No princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1, 1. Este versículo nos lembra que Deus é o Criador de tudo e que nossa confiança nele está enraizada na soberania e no poder que moldaram o universo. Assim como ele deu ordem ao caos no princípio, ele é capaz de trazer luz e propósito às situações mais difíceis das nossas vidas. Os Salmos nos oferecem uma abundância de promessas sobre confiança e cuidado divino. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1, reflete o cuidado constante de Deus como nosso pastor fiel. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 121, 1 e 2, é um lembrete de que Deus é nosso único e verdadeiro auxílio. E ainda, em Salmos 46, 1, encontramos a segurança de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Além disso, os versículos nos convidam a experimentar a bondade de Deus. Salmos 34, 8 diz: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Essa é uma chamada para vivermos a experiência da confiança em Deus, sabendo que aqueles que confiam nele são sustentados por sua bondade. Em momentos de ansiedade, somos orientados a descansar em sua paz. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Jesus também reforça essa confiança no Sermão do Monte, dizendo em Mateus 7, 7 e 8, peçam, e será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esses versículos são um lembrete de que Deus ouve e responde nossas orações, encorajando-nos a buscar sua presença em todos os momentos. Cada um desses versículos é um convite para depender completamente de Deus, mesmo em situações que fogem do nosso controle. Eles revelam que confiar no Senhor não apenas nos fortalece espiritualmente, mas transforma nossa perspectiva sobre os desafios da vida. Amor e compaixão.
O amor, na perspectiva bíblica, é mais do que um sentimento, é uma decisão intencional de refletir o caráter de Deus em nossas ações e palavras. 1 Coríntios 13, 4 e 7 nos traz uma descrição incomparável do que é o amor verdadeiro. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa definição não apenas nos instrui, mas também nos desafia a viver um padrão de amor que reflete a bondade e paciência divinas. 1 João 4, 7 e 8 enfatiza a origem do amor. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa afirmação é tão simples quanto poderosa. Deus não apenas ama, Ele é a própria essência do amor. Portanto, amar não é uma opção para o cristão, mas uma evidência de que estamos conectados ao Criador. João 3,16 ecoa como um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Este versículo encapsula o amor incondicional de Deus, que não mede esforços para alcançar a humanidade. O sacrifício de Jesus na cruz é a maior prova de que o amor verdadeiro é sacrificial e incondicional. Além disso, em Gálatas 5, 22 e 23, o apóstolo Paulo nos lembra que o amor é fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso nos mostra que o amor genuíno é produzido em nós quando estamos alinhados com Deus e guiados pelo Espírito Santo. Romanos 5, 8 completa essa visão ao afirmar: mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Este versículo destaca que o amor de Deus não depende da nossa perfeição, Ele nos ama em meio às nossas falhas, oferecendo graça e redenção. Finalmente, Mateus 5, 14 nos desafia a refletir esse amor para o mundo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nosso chamado é ser uma demonstração visível do amor de Deus, iluminando vidas ao nosso redor com compaixão, bondade e verdade. Força e coragem. A força e a coragem são temas recorrentes nas Escrituras, mostrando que, em Deus, podemos superar os maiores desafios. Isaías 41, 10 nos encoraja com a promessa da presença divina. Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esse versículo nos lembra que, mesmo em situações assustadoras, Deus nos sustenta com sua justiça e poder. Filipenses 4, 3 é um dos versículos mais citados quando buscamos força: tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase, muitas vezes mal compreendida, não significa que podemos alcançar tudo o que quisermos, mas sim que, com Cristo, temos a força necessária para enfrentar qualquer situação que Ele permita em nossa jornada. Isaías 40, 31 destaca o segredo para renovar as forças: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A espera em Deus não é passiva, é uma atitude de confiança ativa, que nos renova e nos capacita a avançar, mesmo quando estamos no limite das nossas forças humanas. Josué 1, 9 nos apresenta um chamado claro para a coragem: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa declaração foi feita em um momento de transição e desafio para Josué, mas ecoa em nossa vida como um lembrete de que Deus nos guia e nos sustenta em nossos momentos de incerteza. Efésios 6, 10 e 11 nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse versículo nos ensina que a força espiritual não é algo que desenvolvemos por conta própria, mas que recebemos ao nos alinharmos com a proteção e orientação de Deus.
Esses versículos nos mostram que a força e a coragem que precisamos não vêm de nós mesmos, mas de uma fonte eterna. Eles nos desafiam a confiar em Deus plenamente e agir com confiança, sabendo que Ele está no controle. Sabedoria e orientação. A busca pela sabedoria é um tema central nas Escrituras, e Tiago 1:5 nos oferece uma promessa encorajadora: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-e a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Esse versículo destaca que Deus está sempre disposto a nos guiar quando buscamos sua orientação com sinceridade. É um convite para colocar nossas dúvidas e decisões nas mãos de quem tem conhecimento perfeito. Em Salmos 119, 105, lemos: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Essa metáfora poderosa nos lembra que a palavra de Deus não apenas revela o caminho certo, mas também ilumina os passos diários, ajudando-nos a evitar armadilhas e a tomar decisões sábias. Ao nos guiarmos por ela, ganhamos clareza em meio à escuridão. Mateus 6:33 nos desafia a priorizar o que realmente importa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aqui, Jesus nos ensina que a verdadeira sabedoria começa com uma vida centrada em Deus. Quando nosso foco está alinhado com o propósito divino, as demais necessidades encontram seu lugar. Romanos 12:2 nos orienta a transformar nossa mente: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A sabedoria bíblica não é apenas teórica, mas prática e transformadora, permitindo-nos viver de forma alinhada com o plano de Deus. Por fim, Provérbios 16:3 traz uma instrução prática: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Este versículo é um lembrete de que, ao entregarmos nossos planos a Deus, estamos confiando que Ele os alinhará com sua vontade perfeita, garantindo o sucesso que realmente importa. Esses versículos nos ensinam que a sabedoria divina não é algo inalcançável, mas está disponível para aqueles que a buscam com humildade e fé. Eles são um convite para viver de maneira intencional, guiados por uma perspectiva que transcende as limitações humanas. Paz e consolo. A promessa de descanso e alívio em Mateus 11:28 e 30 é um bálsamo para as almas cansadas. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esses versículos nos lembram que Jesus está sempre pronto para aliviar nossos fardos e oferecer uma paz que o mundo não pode dar. João 14:27 reforça essa mensagem de tranquilidade divina: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa é uma paz que transcende as circunstâncias externas, vinda diretamente de Cristo. Não importa o caos ao redor, o coração daquele que confia em Deus permanece em segurança. Jeremias 29:11 nos enche de esperança ao dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo é um lembrete poderoso de que Deus está no controle, mesmo quando o presente parece incerto ou doloroso. Em Salmos 91:1, encontramos a imagem do abrigo divino, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-e-Poderoso. É uma promessa de proteção e segurança para aqueles que escolhem confiar em Deus como sua fortaleza. Em tempos de medo e angústia, esse refúgio traz consolo inigualável. Por último, Lamentações 3:22 e 23 nos consola com a renovação das misericórdias de Deus. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Essas palavras nos lembram que, mesmo em meio a dificuldades, a bondade de Deus nunca falha. Esses versículos nos mostram que a verdadeira paz não vem de circunstâncias externas, mas de um relacionamento profundo com Deus. Perdão e redenção. Efésios 4:32 nos dá uma lição prática sobre a importância do perdão.
Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Este versículo nos lembra que o perdão é um reflexo do caráter divino e um ato de amor que transforma relacionamentos. Assim como fomos perdoados por Deus, somos chamados a oferecer esse mesmo perdão aos outros. Em 1 João 1:9, encontramos uma promessa que nos renova. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Este versículo mostra que Deus está sempre pronto a perdoar, bastando apenas que nos arrependamos e confessemos nossas falhas. Não importa o peso da culpa, Ele nos purifica completamente. Efésios 2:8 e 9 ressalta que o perdão e a redenção não vêm por nossos méritos, mas pela graça divina. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa verdade nos liberta de tentarmos ganhar a salvação, convidando-nos a receber esse presente com humildade. Em 2 Crônicas 7:14, vemos uma promessa de restauração divina. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Este versículo nos lembra que o arrependimento sincero tem o poder de transformar vidas e até mesmo nações. Por fim, em Apocalipse 3:20, Jesus nos convida à comunhão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aqui, vemos que a redenção não é apenas sobre perdão, mas sobre um relacionamento íntimo com Cristo. Ele está sempre pronto a nos acolher, basta que o convidemos para entrar. Esses versículos nos mostram que o perdão e a redenção não são apenas atos isolados, mas processos contínuos que refletem o amor transformador de Deus. Esperança e promessa de futuro. Jeremias 29:11 nos lembra que Deus tem planos específicos e benevolentes para cada um de nós. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Este versículo nos chama a confiar no cuidado divino, mesmo quando não compreendemos plenamente os caminhos pelos quais Ele nos conduz. Romanos 15:13 nos enche de confiança com a promessa de alegria e paz. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso nos desafia a sermos portadores de esperança, não apenas para nós mesmos, mas também para os outros, permitindo que o Espírito Santo transforme nossas perspectivas. Romanos 8:28 reafirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Esse versículo nos encoraja a olhar para além das circunstâncias imediatas, confiando que Deus está no controle e transformando cada situação para o nosso bem. Apocalipse 21:4 oferece uma visão gloriosa do futuro eterno com Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa promessa nos dá esperança em tempos de sofrimento, lembrando-nos que a dor e o sofrimento não são o destino final dos que estão em Cristo. Mateus 28:19 destaca nossa missão como seguidores de Cristo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esta grande comissão nos impulsiona a compartilhar a esperança que recebemos, levando a mensagem de salvação a todos os cantos do mundo. Esses versículos nos apontam para a certeza de um futuro glorioso, sustentado pelas promessas de Deus. Eles não apenas nos confortam, mas também nos desafiam a viver com propósito e a espalhar essa esperança. Alegria e vitória em Cristo. Neemias 8:10 nos lembra de onde vem a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Este versículo nos ensina que a verdadeira felicidade não depende das circunstâncias, mas de um relacionamento profundo com Deus. É uma fonte inesgotável de energia espiritual que renova nossa esperança em dias difíceis. Filipenses 4:4 ecoa um chamado constante: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se.
Aqui, Paulo nos desafia a adotar uma postura de alegria em todas as situações, sabendo que a nossa paz e contentamento vêm de Deus e não de circunstâncias temporárias. Salmos 30, 5 oferece uma perspectiva de esperança. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Este versículo nos lembra que as provações são temporárias e que Deus sempre traz alívio e renovação, transformando nossos lamentos em júbilo. João 16, 33 apresenta uma promessa de vitória. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos assegura que, apesar das dificuldades que enfrentamos, temos segurança em sua vitória eterna, que nos dá forças para perseverar. Salmo 126, 5 e 6 descreve o poder da restauração divina. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Deus promete transformar esforços e dores em frutos abundantes e celebração. Romanos 8, 37 declara a nossa posição em Cristo, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Este versículo reafirma que, como filhos de Deus, não apenas superamos adversidades, mas o fazemos de maneira triunfante, graças ao amor de Cristo. Abacuque 3, 17 e 18 mostra como a alegria transcende circunstâncias, mesmo que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, mesmo que não haja mais ovelhas no curral nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Este é um chamado poderoso para louvar a Deus em meio a qualquer adversidade. 1 Coríntios 15, 57 proclama a nossa vitória, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta verdade nos fortalece a caminhar com confiança, sabendo que a nossa vitória é certa e foi conquistada por Cristo. Esses versículos sobre alegria e vitória nos lembram que, em Cristo, temos uma fonte infinita de força e celebração, independentemente das circunstâncias. Eles nos incentivam a caminhar em confiança, alegria e esperança. Inspiração. Chegamos ao final dessa jornada repleta de sabedoria e inspiração, mas o impacto desses 60 versículos mais lindos e transformadores da Bíblia não termina aqui. Cada palavra que você ouviu tem o poder de tocar áreas específicas da sua vida. Desafiar suas dúvidas, renovar sua fé e trazer a paz que tantas vezes parece inalcançável. Mas eu preciso te perguntar, o que você vai fazer com isso agora? Será que você está disposto a permitir que esses ensinamentos saiam da tela e entrem no seu coração? Talvez a resposta esteja em colocar em prática aquilo que aprendeu hoje. Comece meditando em um desses versículos. Escreva-o em um lugar visível. Use-o como oração ao iniciar ou encerrar o seu dia. Pequenas ações podem trazer mudanças gigantescas. E aqui vai um desafio: compartilhe nos comentários qual versículo mais tocou o seu coração e por quê. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a buscarem mais de Deus. Por fim, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo conteúdo que edifica e transforma. Juntos, podemos descobrir ainda mais riquezas escondidas na Palavra de Deus. Até o próximo vídeo, e que você seja grandemente abençoado.